Olá, paz e alegria. Hoje é dia 4 de fevereiro e vamos meditar e conhecer um pouco sobre a vida de São João de Brito, padroeiro de Portugal. São João de Brito viveu no século XVII e foi um grande missionário. Nasceu em Lisboa, de uma família muito rica e ainda muito na sua infância, ele teve uma doença muito grave e sua mãe fez uma promessa a São Francisco Xavier. Então, a gente entende que foi daí que nasceu a sua veia missionária, né? São Francisco Xavier, o grande missionário das Índias. Então, São Francisco Xavier tinha uma grande influência na vida dele desde a sua infância. Sua família era da nobreza, ele foi muito amigo do infante Dom Pedro, que depois se tornou o rei de Portugal. Mas seguiram caminhos totalmente diferentes. Ele disse não à vida na corte e pediu para entrar para os jesuítas. Entrou para os jesuítas e, pela sua grande inteligência, sua grande capacidade, queriam que ele ficasse na Europa como professor, alguma coisa assim, mas ele não. Ele queria mesmo era ser missionário na Índia. Então, ele vai partir para a Índia como missionário e tem uma coisa interessante que dessa primeira viagem que ele vai, uma viagem muito cheia de tribulações, muito cheia de problemas, doença, calmaria, ele chega a aportar no Brasil, onde fica durante algum tempo, antes de seguir viagem para a Índia. Então, São João de Brito passa pelo nosso país, pelo Brasil. Então, depois que ele chega à Índia, depois de muita dificuldade, muito transtorno, e lá ele começa a exercer o seu ministério. Vai se adaptar de uma forma assim fantástica, né? Se enculturar na maneira de falar, de agir, de se vestir, né? Sendo um com os outros. Vai fazendo com que as pessoas o conheçam, o amem e a partir daí conheçam e amem Jesus. Chegando a pregar durante vários anos, depois pedem que ele volte à Europa, né? O rei de Portugal, já o seu amigo, né? Já como rei, pede, ele volta, mas depois pede para retornar, porque a sua missão era verdadeiramente na Índia. Então lá era uma época também de muita perseguição, foi torturado muitas vezes, foi perseguido e sempre mantendo-se fiel. E o que acontece? Então, depois de muitas torturas e muitas perseguições e tudo, um rei, né, vamos dizer um marajá, né, da Índia, se encanta pela religião, pelo cristianismo e pede para conhecer mais. E aí ele fica doente. E depois dele ficar doente, ele pede a oração dos cristãos e é curado. Então ele pede o batismo. Só que a cultura da Índia, eles eram polígamos, quer dizer, ele tinha várias esposas. E aí, para ser batizado, o padre João de Brito explica para ele que não condizia, né, com ser cristão ter várias mulheres. Então, o que ele faz? Ele fica com uma, dá todo o apoio financeiro, dá todo o apoio para as outras, mas fica só com uma, com a primeira. E aí, uma das esposas, a mais jovem, ela era filha, né, era a sobrinha do Marajá, do mais importante da Índia, e aí ela não fica satisfeita e denuncia o João de Brito a esse Rajá que manda persegui-lo. Aí ele vai ser perseguido e preso, torturado e depois mandam que ele deixasse o país. Oferecem a ele a opção dele ir embora, dele morar fora, dele voltar para a Europa e deixar de evangelizar. Ele recusa. Não,
Eu vim para evangelizar, eu vou ser evangelizador. Ele é terrível, gente. Eh, não sei, assim, eu não sei, eu acho que a gente, né, só vivendo numa situação dessa, mas a firmeza, então ele recusa qualquer tipo, de acordo e fala que se deixar ele lá, ele vai continuar evangelizando. Então não tem jeito, aí ele vai ser executado, ele vai ser acusado de subversão da religião e decapitado, né. Foi uma grande demora para poder ser cumprida essa execução, porque não encontrava ninguém que quisesse cumprir, né, porque todo mundo gostava dele, né, as pessoas ali em volta conheciam, gostavam, então ele ficou preso muito tempo esperando que essa ordem de execução fosse cumprida. E ele chega a escrever algumas cartas, e uma das cartas que chega até nós, ele diz assim: "Eu espero a morte com impaciência. Tem sido objeto das minhas orações. Será a minha mais preciosa recompensa pelo meu trabalho e meus sofrimentos." Acreditar na vida eterna, acreditar que a morte é porta para o céu. É isso que ele nos ensina com essa pequena frase dessa carta, né? A morte não é o fim para quem acredita na vida eterna, para quem acredita na ressurreição. Então, ele foi decapitado no dia 4 de fevereiro de 1693, e quando essa notícia chegou na Europa, o rei, né, de Portugal, já, né, muito triste, mandou celebrar uma missa, de ação de graças pela vida dele. E qual não foi a surpresa de todos quando entra a mãe do São João de Brito, não de luto, mas com vestido de festa, para festejar a nova vida do seu filho. Então a gente vê, né, o filho realmente e a mãe acreditando nessa certeza da vida eterna, que fica para nós neste dia, né, que São João de Brito venha nos ensinar a entender que a morte, a gente sofre a saudade daqueles que partem, mas se alegra e festeja porque eles estão no céu. Que São João de Brito interceda por cada um de nós.